Bom dia, pessoal. Bem-vindo à nossa live hoje. Eu sou Leônio Matos. Eu estou aqui para conduzir, né, mediar essa nossa conversa de hoje com a temática Patrimônio Cultural de Planaltina, vínculo e pertencimento. Antes da gente iniciar a apresentação das nossas convidadas, eu gostaria de deixar a minha solidariedade a todas as famílias que tiveram alguma perda nesse momento tão difícil que o Brasil tem vivido, né? Deixar o meu pesar a todos vocês, dizer que os amigos do Centro Histórico buscam também a ideia de que vacina no braço, comida no prato é o mais importante para todos nós brasileiros. É um momento triste e, ao menos, essa pandemia trouxe para a gente a possibilidade de usar essas tecnologias para que pudéssemos nos aproximar cada vez mais. Seja muito bem-vindo você que está nos assistindo aí nessa manhã de sábado. Pedimos desculpa aí pelo atraso, a gente teve algumas questões técnicas aqui, mas agora vai acontecer, tá bom? Vamos falar hoje da nossa cidade Planaltina, que acaba sendo todas as cidadezinhas aí que tem o seu patrimônio, e a gente vai estar aqui convidando a juventude da nossa cidade para poder conversar um pouco sobre essa cidade. Bom, hoje nós teremos aqui a Larissa Rocha, advogada familista, produtora de cinema no Parque e final de semana no Parque, aqui em Planaltina. Produz arte e cultura há 10 anos e acredita nela como ferramenta propulsora da transformação social e da evolução humana. Seja bem-vinda aí, Larissa. A nossa outra convidada é a Daiana Camila da Silva. Ela é arte educadora e pesquisadora em materiais em artes, atuando como arte educadora há 6 anos. Atualmente, ela leciona na Secretaria de Educação como contrato temporário, graduanda em artes visuais pela Universidade de Brasília e graduanda em pedagogia pelo IESB. Seja muito bem-vinda, viu, Daiana? Uma grande honra aqui temos vocês duas grandes mulheres aqui conosco, e amanhã, Dia das Mães. Já parabenizo a vocês duas por esse dia tão especial, que não deveria ser tão comercial, mas deveria ser muito mais de afetos e de abraços, né? E temos também o nosso amigo aqui, o Gui Carvalho, que é produtor, diretor técnico, iluminador, sonoplasta e ator. Atua desde 2011 profissionalmente, foi supervisor de programação, técnico de som e luz no Complexo Cultural daqui de Planaltina. Integra desde 2015 e é membro fundador do coletivo Abdução e é responsável por produção e engenharia de som. Integra também o coletivo Arte Cena desde 2012, realizando processos na área de captação, engenharia de som e produção. E ele é o nosso, além de ser o nosso convidado, ele é o nosso técnico aqui, tá? Técnico engenheiro master, master blaster que nós temos aqui. E, por último e não menos importante, meu amigo queridíssimo aí, Gabriel Macedo, o atual presidente aí da Associação dos Amigos do Centro Histórico, de Planaltina, trabalha com arte, terminou agora, defendeu muito bem seu TCC na UNB em museologia. Seja muito bem-vindo, viu, Gabriel? É uma grande honra estar aqui com vocês. Eu sou professor de História da Secretaria de Educação e participo também em produção cultural, tanto aqui com os amigos do Centro Histórico, quanto com a Rádio Utopia, e a gente está na luta aí com vocês, tá bom? O nosso tema de hoje, como eu já havia falado, é Patrimônio Cultural de Planaltina, Vínculo e Pertencimento. Nada mais propício falar sobre pertencer e se vincular a uma cidade que tem aí mais de 200 anos, e uma das grandes questões que a gente tem, que posteriormente a gente vai estar tentando responder ou conversar com vocês, aonde essa juventude, né, se encaixa dentro de uma cidade bicentenária, né? E a gente vai abrir a nossa fala hoje, a nossa conversa, com a nossa amiga Larissa. Larissa
Bom dia, Bom dia. espero que estejam todos bem na sua casa, na sua família. Desejo saúde a todo mundo. Obrigada. Larissa, se apresente e aí você pode falar disso, né? Dessa juventude, mulher aqui em Planaltina. Como é que a gente tá vivendo aí nessa cidade bicentenária? O microfone é seu, Larissa. Bom dia, gente. Bom dia a todo mundo que está assistindo, nessa manhã de sábado aí, né? Primeiro eu quero agradecer o convite da Simone, dos amigos do Centro Histórico. E, bom, o Leone já me apresentou, eu vou reforçar. Sou advogada, sou produtora cultural aqui em Planaltina, já há uns 4 anos, se eu não me engano, aqui em Planaltina. E faço aí, junto com o pessoal aqui do Roriz, né, que são os amigos, somos todos aventureiros aqui, né, de começar isso e se jogar nessa demanda que eu acho muito importante falar sobre essa questão da política fora do que a sociedade imagina, né, como a política clássica, assim, das eleições e cargo, né, eletivo, enfim. Eu acho que a gente, ser humano, tem esse papel muito fundamental dentro da sociedade, né, que é político, que a política não se restringe apenas a isso, a política é realmente essa condição que a gente tem de dialogar, de se mexer, de agir, né, de fato, é, sempre buscando o melhor, né, para a sociedade, assim. Eu digo isso porque quando a gente começou a fazer o cinema no parque, a nossa ideia era justamente levar o máximo de cultura, né? Sabemos que Planaltina, embora seja essa cidade bicentenária, seja uma cidade muito populosa, sofre ainda com algumas, como várias outras, né? Que não é uma particularidade só de Planaltina, mas sofre com essa carência de cultura, né? Principalmente gratuita. Então a gente falou, bora lá, vamos fazer alguma coisa que preencha nosso ser, porque eu acho que é, a gente está muito acostumado a entrar nessa rotina, né, do dia a dia e trabalho e família e tudo. Realmente não sobra muito tempo para a gente fazer nada externo, né, coletivo. Mas é da nossa essência. Eu vejo que nós somos seres extremamente sociáveis, né? A gente tem que estar em contato. E aí, quando a gente se fecha muito nesse mundo, assim, só trabalho, casa, eu sei, assim, que como ser humano, como mulher, é muito difícil, assim, sabe? Eu acho que é daí que desencadeia todas as opressões, assim. A gente sabe a relação que a família e o trabalho tem com o patriarcado, tem com a questão da propriedade, né, com a questão da economia. Então, assim, eu vejo de muita importância a gente estar nesses espaços públicos, né, que é o nosso tema aqui, como é o caso do Parque Sucupira, e a gente faz lá dentro o cinema no parque, faz o fim de semana no parque também. Eu e mais alguns amigos aqui, e, aliás, muitos amigos, né? Algumas instituições também apoiam, mas a iniciativa é toda nossa, assim, de pura força de vontade mesmo, de querer fazer. E a gente. E claro que rola esse sacrifício, né? De você abrir mão de algumas coisas individuais para o coletivo. Eu acho que é importante a gente fazer isso pela nossa essência, né? E não por status ou cargos, né? Enfim, eu acho que as pessoas confundem muito isso, né? Veem sentido nisso, né? Da questão do status, da questão individual e apenas materialista e esquece de trazer essa questão da cultura pela nossa essência, né? Isso movimenta a, os ares, né? Movimenta, isso é política na essência, assim, eu vejo trazer cultura para os espaços públicos, ocupar esses espaços, né, tá dentro desses espaços. E eu acho que isso serve, inclusive,
de demonstração, né? E, como se diz, acho que impulsiona, né, as próximas gerações a fazerem, sabe? Porque é possível, né? Quando a gente vai fazer o cinema no parque, o fim de semana no parque, é um corre doido. A gente sai falando com todo mundo e todo mundo ajuda. A UNB mesmo é muito presente nesse projeto, nesses dois projetos, porque eles emprestam equipamentos. Nesse ponto eu quero até falar assim, que a UNB, a FUP aqui de Planaltina, ela tem esse cuidado assim, né, de estar envolvida com a comunidade. Algumas pessoas, né, não sei se como instituição, mas alguns professores ali dentro, enfim, até a diretoria de agora, eles são bem abertos assim com essa questão para a comunidade e é o que ajuda a gente a fazer. E mais importante que isso é toda a comunidade aqui, né? A Vila, o Roriz, essa galera é bem engajada, faz acontecer mesmo. E eu vou dizer, o povo gosta muito de cultura, gosta, acho que Planaltina é a cidade que eu mais sinto isso, assim, sabe? A gente faz as coisas e o povo vem mesmo, não tem meio termo, assim, sabe? Basta você, é no boca a boca que divulga, como a gente não tem muito recurso, a gente faz umas vezes um impulsionamento no Instagram, uma coisa ou outra, mas a verdade é que é o boca a boca mesmo, os amigos vão contribuindo, vão levando, sabe, a notícia, e aí quando você vê, tá lotado, assim. A última edição do Cinema no Parque, antes de entrar a pandemia, foi muito lindo, que a gente passou o filme Bacurau, e aí a gente nem esperava, mas deu gente pra caramba, assim, sabe? Tipo, e tava um dia chuvoso, uma noite chuvosa, assim, a gente nem esperou que fosse tanta gente e a galera tava lá. E era a maior parte era a galera daqui, da Vila do Roriz, do setor tradicional, daqui de pertinho mesmo. Então, assim, acho importante demais a gente estar. O fim de semana no parque também, muito, sempre muito presente a Vila, o Roriz, a galera toda da comunidade. E eu acho que isso é a gente fortalecer os vínculos, né? E essa questão do pertencimento ao patrimônio cultural é o que vem acontecendo aqui em Planaltina. E nesse momento que a gente está vivendo, mais ainda, né? Porque sabemos que é um momento crítico, né? Estamos precisando urgentemente fortalecer os vínculos bons, né? Precisamos urgentemente saber de que lado estamos, e eu acho que é aí que o patrimônio faz todo sentido, porque ele situa a gente no lugar e no tempo, né? O que que a gente, como cidadão, como ser humano, está fazendo e que lado está escolhendo e que política está realmente fazendo acontecer, né? Então, assim, são tempos em que não dá para a gente ficar em cima do muro. A gente tem que escolher mesmo, né? E tem que se posicionar. A fala é muito política e eu acho que eu até acho muito legal assim a gente estar fazendo esse bate-papo aqui, porque é um momento onde a gente pode estar mostrando, né, para que viemos e o que que a gente realmente tem como objetivo, né, social. E acho que é isso. Valeu, Larissa. Nossa, tem tanta coisa aqui para poder perguntar, sabe, para a gente poder Sim. pensar. Uma fala muito bacana, viu? Parabéns, parabéns. Para a gente manter o nosso fluxo aqui, senão a gente acaba não vou deixar ninguém falar tanta coisa que eu teria para perguntar a você. Eu vou chamar aqui o nosso amigo Luigi. Eu sei que você está aí na técnica também. O Luigi está fazendo mil coisas ao mesmo tempo, sabe? E aí é o nosso amigo Luigi agora, né? O nosso produtor aqui, o nosso técnico, que vai estar fazendo aí a sua fala. Seja bem-vindo, Luigi. Obrigado aí por aceitar não apenas uma atribuição, mas um monte de atribuições, tá? Você é um cara importante na nossa cidade. Fica à vontade aí, o microfone é seu. Fala aí pra gente o que você tem a dizer aí sobre essa ideia de patrimônio cultural daqui de Planaltina, seu vínculo e pertencimento. Como é que você identifica isso aqui?
Luigi, teu microfone, teu microfone. Gente, ele é o técnico, viu? Ele tá nervoso, ele tá nervoso. Teu microfone tá fechado. Peraí. Tá fechado ainda. Tá ouvindo? Agora sim. Agora tô. Vamos lá. Muita coisa. É. Mas vamos lá. Vai lá, meu cara. Então, concordo bastante com a Larissa sobre o que ela falou. É bem isso mesmo. Eu trabalho muito com eventos aqui em Planaltina e é sempre isso mesmo. Para a gente fazer cultura que é exatamente nossa, é como a gente quer, tudo sempre esse corre. Sempre pega emprestado de um aqui, fazer acontecer com pouco que tem que muita gambiarra para acontecer. A UNB já me ajudou bastante mesmo, isso vou ter que dar esse crédito a eles. O Preto Resende, com o Teatro Lieta de Ló, também já me ajudou em bastante espetáculos. Também não posso deixar de falar do Complexo Planaltina, né? O Complexo Cultural de Planaltina foi o lugar que eu trabalhei, um dos melhores lugares que eu trabalhei e mais bem equipado. Nisso a gente tem que realmente ocupar, né? Como a gente estava falando, né? E para usar aquilo para que a gente possa trazer tudo que é possível para as pessoas que a gente sabe que fazer cultura ao que a gente precisa se encaixar no governo é complicado, né? É uma elaboração bastante complicada. Então, tudo que a gente puder facilitar para trazer para Planaltina, para trazer para esse povo que tem realmente não se enquadra, não faz tudo isso, eu realmente creio que onde a gente devia se embasar, né? Uhum. E não sou muito acostumado, não somos os melhores falantes, mas estamos aqui. Sabe, Luigi, é importante porque, às vezes, como você disse, né, eu não sou muito falante, mas o Luigi é da ação, viu, gente? Chama ele, que ele vai lá e resolve toda a situação. Luigi, Vamos aí para aí. não, valeu, Luigi. Eu acho que é muito isso mesmo, né? Essa participação da gente dentro desse movimento. Mas eu ainda tenho outras coisas aqui para depois comentar, depois da fala do Gabriel, que vai ser aí o nosso último falante, pelo menos agora. Dayana, minha amiga, prazer aqui em recebê-la. Estamos muito felizes em receber você aqui. Eu acho que é importantíssima a participação das mulheres nos debates, né? Ultimamente eu tenho participado de muitas conferências, seminários que a pandemia possibilitou também a gente estar participando de norte a sul do Brasil dos debates, né? Pelo menos a gente está lá ouvindo tudo. E eu percebo que a participação feminina ainda é muito pequena nessas lives, né? Então, muito feliz de você ter aceitado aí o nosso convite, junto com a Larissa, né? Eu que agradeço. E aí, o que você tem a nos falar, assim, sobre essa ideia do vínculo e pertencimento à nossa cidade, ao nosso patrimônio cultural? Bom dia a todos, né, que estão aqui. Como eu sou professora da secretaria e sou atuante, né, eu vejo muito essa questão dos jovens, como todos aí falaram, essa luta da gente estar colocando a arte acessível e gratuita, né? E eu vejo, até comento muito com Simone e com outros professores sobre essa dificuldade, né, esse embate que existe entre você levar alguns projetos para dentro da escola, onde possa interagir com a cultura de Planaltina, né? A comunidade, a gente sabe que a comunidade se vê presente, pertencente, né? A toda Planaltina, a cultura de Planaltina, a arquitetura histórica dela, né? Porém, existe uma grande parte que eu vejo dentro de sala de aula que existe uma barreira. Eles não se veem pertencentes, os jovens, né? Alguns. Eu falo porque eu sou do ensino fundamental. Então, eu estou na luta diária, tentando plantar essa semente, né? De que você é parte de Planaltina, de que você tem direito à sua fala, que você tem que defender sua cidade, o seu patrimônio histórico, porque ele é meu, ele é seu, ele é nosso, né?
E eu, como mineira, eu sou mineira, vim para cá com 6 anos, né? Já tem mais de 24 anos que eu moro aqui no centro histórico, né? Moro próximo da Pracinha São Sebastião, do museu. E eu vejo que toda vez que a gente tenta trazer um projeto, que a gente leva um projeto, cria um projeto, principalmente com vocês da Associação dos Amigos, né, do Centro Histórico, existe esse embate da política, né? Que tenta colocar uma barreira, tenta nos impedir de fazer algo. Eu sinto muito isso. E vejo também essa importância. Eu agradeço muito de estar aqui falando, apesar de não ter essa experiência de fala, apesar de ser professora, mas professor é tímido, tá? Mas, assim, essa necessidade, né, da gente dar voz à juventude, da gente dar voz e mostrar para eles que a gente tem esse direito de fala e a gente tem que defender, como foi o exemplo aí do casarão, né, da Dona Negrinha, que foi assim, e quando a gente viu, já estava no chão. O que houve? Houve uma consulta à comunidade. Então, eu vejo muito isso, essa necessidade da gente estar ali, né? Apesar de ser uma luta que sempre vai existir barreira, porque a arte é assim, infelizmente, né? Infelizmente é. E que a gente tem que se fortalecer mesmo e estar aqui sempre com esse debate e trazendo a juventude para cá, né? E como mineira, hoje eu não me vejo longe de Planaltina. As pessoas, vou morar em... Eu não me vejo. Eu me vejo aqui raiz mesmo de Planaltina. Me vejo como parte... Parece que eu nasci aqui. Então eu respiro isso. Você, com certeza, também, né? E eu sinto muito quando eu vejo coisas acontecendo dessa forma, né? Sem a consulta de quem está aqui, de quem vive aqui e de quem se sente pertencente, né? E é isso. Eu sempre estou conversando com a Simone, né, tentando levar os projetos para a sala de aula, né, levar meus alunos para conhecer Planaltina, que muitos não conhecem, justamente por essa questão de burocracia, né? Sempre existe uma burocracia que vai fazer com que impeça nossos projetos, mas a gente tem que estar ali firme para a gente poder estar alimentando isso, plantando essa semente, cultivando, né? E é isso. Obrigado, Daiane. Tem um monte de coisa aqui para a gente poder tá perguntando. Eu acho legal que todo mundo fala e depois a gente vem e lança para todo mundo, né? Às vezes o que você está falando tá linkado com o que o outro vai dizer também, tá bom? Obrigado aí por sua fala, ótima fala, trazer educação aí nesse contexto de patrimônio. Meu amigo Gabriel, eu vou pedir para você tá aí conversando conosco novamente, para refazer sua fala, para a gente não perder nada da sua fala, tá bom? É com você, meu querido. Perfeito, Leone, perfeito. Bom, gente, então, reiniciando aqui, né, voltando um pouquinho, rebobinando um pouco a fita. Eu tinha dito no começo que eu acredito que esse tema, né, esse espaço aqui seja muito importante, principalmente pelo tema, porque eu acho que abre diálogo para várias outras coisas que eu acho importantes de serem pontuadas quando a gente for pensar, enfim, no que a gente está falando aqui, né, que é sobre pertencimento e vínculo, né, assim como a Daiane, assim como a Larissa vieram trazendo essas outras perspectivas aí, tanto da educação atrelada ao pertencimento, quanto da política, enfim, falas muito importantes. Eu acredito que a minha fala, ela vai, assim, muito, talvez, assim, um pouco enviesada pelo meu caminho quanto museólogo também, né? Mas, enfim, eu acredito, quando eu penso na palavra pertencimento, duas palavras, elas são acionadas na minha cabeça diretamente, né? Tipo, para como que acontece esse pertencimento, como que as pessoas elas vão se sentir pertencentes a um espaço. E aí as duas palavras que vêm na minha cabeça são patrimônio e equipamentos. E aí quando eu digo patrimônio, eu falo ele na forma mais ampla mesmo, né? Estou falando de patrimônio natural, né? Como, enfim, rios, parques, etc. Estou falando sobre patrimônio cultural, patrimônio histórico, e também aqueles que não têm esse valor necessariamente, né? Enfim. Eu digo tudo aquilo que a gente tem mesmo de equipamento na sociedade para que a gente consiga transitar pela cidade, né? Eu falo de saúde, eu falo de cultura, eu falo enfim, de todos esses equipamentos. E aí, quando eu penso essas duas palavras, assim, né, que direcionam como as pessoas
poderiam se sentir pertencentes, eu penso também mais umas duas coisas, que é como as pessoas conseguem acessar isso, né? O que faz com que as pessoas queiram acessar, né? Porque não é simplesmente assim, a gente chegar numa cidade e falar, ó, ponto, isso aqui é um patrimônio. Isso não adianta, a gente tem que dialogar com a sociedade para a gente explicar por que aquilo é um patrimônio. A sociedade, ela tem que sentir por que aquilo faz parte da história dela, né? E aí eu sinto que tem duas palavras muito importantes para mim, que são representação e ocupação. E aí a representação relacionada muito também à ideia de representatividade, né? Quem a gente vê ali dentro, né? E eu acho que hoje é algo que a gente questiona muito quando a gente entra nos espaços. Quem não questiona, talvez seja um processo bom de trazer para si, né? Quando a gente adentra um espaço de poder, a gente olhar ali em volta e perguntar quantas mulheres não tem ao nosso lado, quantas pessoas negras não tem ao nosso lado, quantas pessoas LGBT não tem ao nosso lado, enfim, né? Essa diversidade, essa pluralidade de corpos que fazem com que as pessoas consigam acessar esses equipamentos, esses patrimônios mais facilmente, né? Por não acharem que elas são um corpo excluído daquele contexto, né? Porque aí se torna muito mais difícil o acesso. E aí eu também já entro numa outra coisa que eu tinha anotado aqui. Eu tentei estruturar um pouquinho minha fala, talvez fique um pouco confuso, porque eu anoto, gente, ó, fica assim, ó, com uma bagunça, mas eu vou tentando. Já entra muito no outro lance que eu queria pontuar, que são essas pautas emergentes, né? E que eu acho que são coisas que a gente não tem como fugir mais, né? Assim, a gente necessariamente vai ter que dialogar com várias coisas que estão vindo agora com uma força muito grande, assim, né? O movimento feminista, ele começou a tomar uma força muito grande de alguns anos para cá, né? O movimento feminista negro está no seu momento ali de se reerguer também e de ter uma força muito forte, estruturando, inclusive, o movimento negro como um todo, né? Enfim, o movimento LGBT também conseguindo ter mais voz, conseguindo ter mais espaço. Todos esses movimentos, esses recortes, eles estão adentrando agora nos espaços e estão questionando essas estruturas, né? E aí a gente vê isso dentro dos mais diversos tipos de espaços. A gente vê isso, inclusive, nos maiores espaços de poder, né? Como as câmaras e, enfim, né? A gente passou aí por uma última eleição agora, onde teve um número histórico de mulheres trans eleitas, né? E aí a gente fala, inclusive, de mulheres trans negras. E aí, enfim, né? O sistema ele está sendo questionado. A gente precisa dialogar com essas outras pautas emergentes para que a gente consiga falar sobre o pertencimento dentro de um modelo amplo, assim, né? Essa é a minha visão. Eu acredito que pertencimento ele tem que ser falado numa forma ampla, né? Ok, vamos lá. E aí eu acho que esse pertencimento, ele diz muito respeito também sobre as individualidades, e isso é algo que, enfim, não tem como a gente fugir, a gente tem que entender que, enfim, a pessoa gosta daquilo ou não gosta por alguma individualidade, mas eu acho que dentro dessa individualidade, a gente precisa ter muito cuidado, assim, né, porque eu acredito que quando a gente, partindo agora para o lado de patrimônio, né, que eu acredito que é o que a associação mais trabalha, quando a gente está falando desses patrimônios, a gente necessariamente está falando de um bem coletivo, né? A gente está falando de algo que faz sentido para uma comunidade, que não necessariamente faz sentido para uma pessoa ou para um grupo específico, mas aquilo faz um sentido para a sociedade, para a construção da sociedade, né? Porque senão também, enfim, eu acho que aquilo acaba ficando fadado a simplesmente cair, né? Voltando já naquela questão que eu tinha falado, que é sobre como as pessoas se apropriam desses lugares. Então, por mais que a gente tenha gostos individuais acerca do que a gente se sente representado, ou do que mantém a gente pertencente a uma cidade, ainda assim eu acho que há de ter esse cuidado, né, assim, para entender que outras pessoas vão chegar e vão tentar acessar esses mecanismos, e a gente, enfim, né, quanto produtores de cultura, quanto militantes pela causa do patrimônio, eu acho que a gente tem que estar nesse processo de abrir nossas portas, abrir nossos ouvidos, inclusive, para a gente conseguir abarcar o máximo de pessoas possíveis. E aí fica muito também uma coisa assim na minha cabeça, que é um lance que eu acho que a gente precisa necessariamente falar agora, é que a cultura, o patrimônio, as relações da sociedade ali com esses bens, ela tem que ser atualizada. As pessoas que estão ali, elas têm que ser pessoas, têm que ser caras novas, têm que ser
pessoas jovens, tem que ser esse tipo de pessoa que tem que se apropriar desse tipo de patrimônio também. Porque eu acho que, assim como o patrimônio, né, assim, por mais que a gente crie mecanismos, legislações para que a gente consiga manter ele em pé, assim como o patrimônio um dia ele vai estar fadado assim a cair, seja por degradação do tempo ou por alguma coisa, e várias culturas também acabam sendo esquecidas por enfim, né, é um mecanismo natural da sociedade. Assim como essas coisas acabam perdendo um sentido em algum momento, as pessoas também elas deixam de existir, né? Assim, então não tem como a gente pensar que a pessoa que está defendendo a cultura hoje, o patrimônio hoje, ela vai estar necessariamente fazendo isso daqui 50, 60, 70 anos, né? E aí é onde eu acredito que entra um trabalho muito importante da escola também, né? Que são esses professores que estão trazendo esses alunos agora para dentro desses espaços e estão fazendo com que esses alunos se sintam pertencentes àquilo, né? E aí acredito aqui também, enfim, puxando o osso agora um pouco para a gente da associação, para a gente da associação também, acredito que desenvolvemos um trabalho muito importante quando a gente faz esse diálogo com a escola, né? Porque também, como eu disse no começo, não adianta também um professor chegar dentro num contexto ali patrimonial e simplesmente falar, ó, gente, isso aqui é um museu, isso aqui é isso aqui. Porque a gente está falando de uma cidade que a gente, infelizmente, vai chegar nos patrimônios ou nos locais e a gente não vai ter um museólogo ali para poder te explicar, a gente não vai ter um guia turístico, a gente não vai ter uma pessoa para te explicar o que é que você está vendo ali, que é uma coisa que eu já vi, assim, sei lá, eu vi no Vale do Amanhecer, uma vez que eu fui com a universidade, tinha uma pessoa lá que recebeu a gente para explicar, e aquilo fez muito mais sentido para a gente, né? Então a gente precisa desses tradutores do patrimônio, a gente precisa desses historiadores, dessas pessoas que estejam envolvidas com esse patrimônio para poder contextualizar ele, né? E aí eu não digo também só dessas profissionalizações ou academicismos, né? Não necessariamente historiadores ou alguma coisa assim, porque a gente também fala da sociedade civil, que é autodidata e está indo lá explicar como que as coisas funcionam. Então, para mim, muito louvável o trabalho do professor de trazer isso e a associação também de estar fazendo esse vínculo que eu acho que é muito necessário, porque no fim das contas, daqui uns 20 anos, como eu disse, quem vão estar lá vão ser os alunos do Leônio, vão ser os alunos da Diana, né? Enfim, vão ser essa galera que está vindo agora, e a gente tem que entender como que a gente dialoga com essas realidades, né? Já estou terminando, viu, Leone? Prometo. Um segundinho, estou chegando no finalzinho da minha folha. Ok. E aí eu acho que cabe a gente, né, assim, que já está nesse processo aí, a gente que já é entendedor de cultura, fazedor de cultura, desenvolver alguns processos como fazer com que essa juventude ela tenha autonomia para conseguir desenvolver os seus próprios projetos aqui, né? Porque eu acho que no fim das contas a gente pode ser articulador cultural, a gente pode ser articulador educacional e de vários outros aspectos, mas a gente precisa que a juventude ela tenha a vontade de fazer, né? E a partir disso, dessa autonomia, que eles mesmos coloquem as pautas deles à frente, né? Enfim, acho que isso é muito, muito importante, que a gente também esteja nesse processo de fomento, né? Porque acredito eu que esse trabalho de base, ele vai ser o mais importante no mantimento desses patrimônios a longo prazo, né? Não adianta a gente pensar só em reformar ou em, enfim, a gente pode fazer quantos seminários do patrimônio forem, se a gente não fizer um trabalho de base forte, consolidado, que a gente faça com que os jovens entendam qual a relação deles com o patrimônio, de nada vai adiantar. Se a gente ficar aqui no hoje debatendo e debatendo, a gente tem que formar essas gerações futuras, né? E aí eu acho que entender que trazer essas pessoas para próximo desses patrimônios e a ocupação delas é um benefício muito grande para a cidade, para a sociedade em si, e eu não consigo entender por que às vezes isso fica tão jogado de lado, né? Assim, porque a gente fala, a gente está falando de uma cidade histórica que tem um potencial turístico muito grande, né? Assim, só da gente, do tanto de patrimônio que a gente tem aqui, o tanto de pessoa que a gente poderia estar trazendo e a gente acaba não explorando isso, e talvez, inclusive, por não estarmos nos relacionando com as juventudes, que são essas juventudes que estão nas redes sociais, que estão divulgando, que estão trazendo as pessoas para os espaços mais diversos possíveis, né? E, enfim, eu tenho mais algumas coisas para falar aqui, mas eu já me prolonguei muito, gente. Me desculpa falar tanto. Vamos deixar para mais tarde aí, quem sabe. Que isso, Gabriel, falou muito bem. Parabéns aí pela sua fala. Não tem um monte de coisa aqui para poder conversar com todo mundo.
Eu acho que, Luiz, a gente consegue abrir para todo mundo aí, para a gente ver todo mundo aí, e a gente fazer algumas considerações e tal. O que você consegue aí para mim? Bom, há muita coisa para a gente poder conversar aqui, né? Mas uma coisa em comum que nós tivemos, né, que eu acredito que todo mundo aqui está concordando, é uma ideia de ocupar, né? De ocupar os espaços para resistir, né? Que a gente tinha um slogan, né, Gabriel? Ocupar os espaços para resistir nas artes, né? E ocupar, e que a gente percebe, é ocupar com educação e com cultura, né? São duas coisas que não conseguem ser desvinculadas, né? Inclusive, a Secretaria de Cultura, ela gosta muito de fazer patrocínio de projetos que têm a participação das escolas, dos professores, dos estudantes. Justamente, Gabriel, para poder fazer isso que você falou, que é essa formação de base, que é a educação patrimonial, que a gente precisa muito. Né? A Larissa falou da participação do pessoal no projeto, do cinema, no fim de semana do parque. Isso é educação patrimonial, sabe? Quando o Luigi vai lá no complexo e faz junto com o pessoal, aceita os convites, e isso é educação patrimonial, é cuidar do que a gente tem, né? Para que a gente possa, juntamente com a comunidade, como muitos aqui também falaram, aonde a comunidade se encaixa para poder dizer o que é patrimônio, o que não é patrimônio, né? Há uma consulta prévia para a gente, para quando vão escolher os patrimônios ou quando vão modificar algum tipo de patrimônio, só na modificação há essa consulta, ou como a Dayana falou, foi muito rápida a derrubada do casarão da Dona Negrinha, estava caindo, mas cadê a comunidade, né? O poder público, ele foi lá na comunidade e falou, gente, vocês querem que a gente mantenha essa casa? Né? Porque, gente, dinheiro tem para poder fazer tudo isso. Cadê o poder público junto a essas pessoas que têm propriedades que remontam, né, casas de 100, 120 anos, para poder estar junto a esses moradores e dizer, olha, morador, a gente está aqui e vai apoiar você porque a comunidade acredita que a sua casa é importante para manter a memória viva da nossa cidade, né? E eu dei uma aula uma vez, Daiane, Larissa, Luiz e Gabriel, que tinha eles eram alunos do ensino fundamental, quarto ano, e ele me falou uma coisa que me marcou muito, né? Quando a gente mostrou o casarão da Dona Negrinha, ele falou assim, nossa, professor, se essa casa cair, a gente vai esquecer do nosso passado, a gente não vai ter mais memória. Então, assim, ele entendeu a importância. Então, não é porque é um casarão que o pessoal chama de velho, né? Cadê a juventude ali entendendo que a participação é importante? Mostrar esse casarão, que era um casarão de uma mulher negra, e que lutou pra caramba para poder ter uma casa ali, construiu essa casa, veio a falecer, e os herdeiros não conseguiram manter, porque é muito caro, gente, manter uma casa dessa. Né? Então, assim, eu pergunto a vocês, né, ocupar, né? Ocupar como? Como é que tá sendo feito isso? Além das próprias ações que vocês fazem, né? De estar ali fazendo educação patrimonial, como o Gabriel, de estar fazendo a cultura no parque, de estar levando os estudantes com a Dayana, de estar dando suporte para o pessoal que quer ocupar esses espaços. Como é que a gente pode, então... acho que essa é a pergunta, né? Como é que a gente pode fazer com que o poder público, que é responsável por isso, porque a gente não isenta o poder público, como é que a gente pode fazer com que o poder público enxergue essas nossas demandas? Eu acho que a pergunta é essa. Como fazer que o poder público possa enxergar essas demandas necessárias para valorização, manutenção e divulgação desse patrimônio? Vocês conseguem pensar isso? Larissa, o que você acha aí? Dayana, Luigi, vocês podem, como diz na escola, né? Pode levantar a mão aí e a gente já começa a falar. Eu acredito que tem muita relação com isso tudo que o Gabriel acabou de falar, que eu achei excelente a fala, porque contemplou isso mesmo, assim, né? A maior amplitude de pessoas. E o trabalho de base é fundamental, porque eu acho que, primeiramente, as pessoas têm que entender, né, a importância do patrimônio, têm que entender a importância da cultura, têm que entender a importância de atuar, né, politicamente, assim, na sociedade. Então, isso eu acho que só vem
com o que a Dayana falou também, assim, tipo, tá tudo linkado, né? A Dayana tá ali em contato com essas pessoas que estão, que é a juventude, né, mais jovem que nós, assim, Uhum. tipo, os adolescentes que estão ali formando, passando por esse processo de formação ideológica, né? Então é isso mesmo, eu acho que a ideologia, ela é sempre muito importante, assim, ela é a nossa base, não adianta, né? Então, acho que é por aí, pela educação mesmo. E é estar em contato, fazendo acontecer. Realmente é aí que eu vejo mesmo a importância da gente estar em contato com as pessoas, assim, né? O professor, o produtor cultural, e considerar o que que essas. Quando a gente faz um evento, a gente sempre pensa, o que que as pessoas estão querendo ver aqui, né? Quem é o nosso público? Aí a gente imagina, por exemplo, a gente trabalha muito com o público adolescente e jovem, né, que é o público do rap. Então, aonde que essa galera quer estar, né? Tipo, aonde que a gente quer estar, sabe? O que que a gente gosta de ouvir, o que que a gente tá falando, o que que a gente tá querendo dizer, né? Então, assim, é bem isso, assim, eu acho que o produtor e o professor têm que considerar isso, tudo que o Gabriel falou, que é realmente o interesse de cada um, né? Tipo, uma coisa que o Gabriel falou que me deixou bem pensativa, assim, quando eu era criança, eu nasci em Jussara, Goiás, que é uma cidadezinha bem perto de Goiás Velho. E aí lá a gente sempre ia fazer excursão na casa da Cora Coralina. Uhum. E aí muito legal. Aí eu fiquei pensando, quando a Simone me convidou, eu fiquei pensando, né, nessas excursões, a gente fazia direto e tal. E eu me identifiquei com a Cora Coralina, né? Uma mulher branca, goiana e tal. Entrava na casinha dela, me via lá. Mas e as outras meninas, né? Tipo, que fisicamente não tinha nada a ver com ela, já não se enxerga ali, né? Com certeza, eu acho que não, né? Então, é isso, assim, a gente. E o professor, como o Gabriel mesmo falou, não trouxe pra gente essa importância, sabe, de enxergar todo o contexto. Olha, a Cora Coralina viveu num tempo de escravização, né? Tipo, foi na época da Uhum. escravização. E não trouxe isso pra gente. Então, assim, eu fui entender isso muito mais tarde. Mas Goiás Velho era uma cidade onde tinha muita exploração de minas, né? E onde tinha muita escravização das pessoas negras. Então, tipo, muito doido, porque temos que saber da contextualização de cada coisa, né? E aonde que eu me identifico, né? Quem são as pessoas que estão ali à frente e trazendo esse sentimento de pertencimento, né? Larissa, tem uma coisa interessante que muita gente fala, né? Porque o Casarão, o museu, ele tem aí 120 anos, ele é posterior à escravização, né? Desculpa, à libertação dos escravizados. E quando a gente fala, né, quando eu vou dar aula lá, a gente sempre fala que quem construiu aquela casa eram negros, né, e escravizados. Ah, Leônio, mas não existia mais escravização, já tinha sido abolida. Convenhamos, pessoal, nós somos historiadores, nós vivemos por evidências, sabe, por fontes. A gente está no interior do Brasil, a abolição acontece em 88, o Casarão acontece aí 5, 10 anos, 3 anos depois, mais ou menos isso. E você acha que realmente quem ia construir aquela casa eram os donos da casa? Eram os senhores, eram os fazendeiros, eram os filhos Até deles? hoje não é. Você entendeu, Larissa? Não é. Então as É por pessoas isso veem. que eu achei bem legal, assim, aquele documentário não sei se vocês chegaram a ver, do Emicida, o Amarelo. Sim, sim. E ele fala justamente sobre essa questão da ocupação do Teatro Municipal, que sempre foi Uhum. um espaço muito elitizado e que foi construída por mãos negras, né? Então, tipo, É é isso, uma Larissa. questão que realmente dialoga com a realidade que sempre foi muito esquecida. Uhum. Realmente, assim, a gente como pessoa branca, de fato somos, né, racistas, não adianta, e tivemos a esconderam de todos nós o que que aconteceu Uhum. por Esse trás, racismo né? estrutural, né, que a gente tem já É, enviesado aqui na nossa cultura. E aí, quando a gente fala disso, Larissa, aí entra a questão, né, de pertencimento, como o Gabriel falou, Daiane, quando leva os estudantes, o nome do casarão que caiu, gente, é Casarão da Dona Negrinha. Então, assim, qual era a importância de se preservar um casarão que pertencia a uma mulher negra? Porque quem determina essa preservação é o próprio poder público. Aí a gente teve um museu que foi comprado de uma família tradicional branca, e a gente teve
uma prefeitura antiga que era da... A gente tem a Casa de Câmara e Cadeia, que era da Poder Institucional. A gente tem uma igreja que é da igreja. Então, assim, não estou dizendo que isso não deve ser preservado. Deve. Mas o poder público tem que olhar também, ver essas casas. O casarão das mulheres que estavam aqui, sabe? Que ganhavam os nomes. Eu aprendi isso com Simone. O casarão, as mulheres estavam restritas às suas casas. Então, as casas ganhavam o nome dessas mulheres. O casarão Dona Nilda, o casarão Dona Negrinha, enfim. E cadê a vontade do poder público de preservar essas memórias de pessoas que já são excluídas, né? Das mulheres, dos negros, enfim. Dizer que essas casas foram construídas por mãos negras, né? Então, eu acho que a gente não consegue, né, muito do que vocês estão falando, talvez levar essa juventude a dizer, pô, essa casa aqui tem a ver comigo, porque a gente não está dizendo que aquela casa foi construída por mãos parecidas com aquelas mãos que estão ali, daquele estudante, né? E aí eu chamo até a Daiana agora porque ela leva os estudantes, faz projetos. Daiana, como é que os meninos recebem esse patrimônio que a gente tem ali na nossa cidade? Como é que eles percebem esse patrimônio? Eu atuei nos 2 bairros aqui de Planaltina, que é o Arapuanga e a Estância, né? E como vocês falaram, essa demanda é muito grande, né? Essa necessidade da gente estar falando, trazendo os alunos. E eu vejo que os alunos, eles... Não sei se vocês já ouviram falar isso, eu moro na Estância, eu não moro em Planaltina, eles falam muito isso. E eu fico debatendo com eles o tempo todo. Gente, vocês não moram no Arapuanga, vocês moram no Arapuanga, o bairro, mas vocês moram em Planaltina. Então, essa necessidade de apropriação, dele se ver aqui dentro, dele ser ativo, e com essa importância do educador, do professor, né, do produtor cultural, da gente elaborar projetos e levar para a escola, é de extrema importância. E essa demanda ela não pode estagnar, ficar parada, né? Então a gente sempre tem que estar levando essa demanda para mostrar que a gente quer estar ali, a gente necessita estar ali. E quando os alunos, a Casa do Artesão mesmo, que é um ponto assim, que se destaca muito quando eu vou dar aula, quando eu estou dentro de sala de aula, os alunos me cobram. Professora, quando que a gente vai lá? Quando que a gente vai fazer uma oficina lá? Então eles enxergam a Casa do Artesão como um espaço cultural ativo. Mesmo a gente aqui sabe o que está acontecendo, né? Mas eles não veem isso porque eles se sentem isolados de Planaltina, assim, isolados, né? Então, eles me cobram muito isso. E quando você elabora projetos pensando nessa necessidade, como eu falei, a burocracia está aí, né? E às vezes limita muito o aluno e eles pedem o tempo todo. Então, quando você fala do que é necessário, a gente não deixar essa demanda parada, né? E fazer com que ela cresça. Olha, a gente está aqui, a gente quer, a escola tal está pedindo isso. Então, o ano passado, a associação entrou em contato comigo pela pessoa da Simone para um projeto para a gente fazer esse tour pela cidade, não só falar, como o Gabriel falou, não só falar, apresentar a história mesmo, né? E fazer com que esse aluno se sinta presente. Infelizmente, né, a pandemia continuou e a gente não conseguiu colocar esse projeto em prática, que é uma escola que é aberta a esses projetos, que é uma escola na Estância, e aí ficou aquele querer, né, mas a gente vai colocar em prática ainda, se Deus quiser. Pois é muito isso, né, Daiana? O Luigi, me fala o seguinte, como é que é essa demanda que a gente tem, por exemplo, querer ocupar, por exemplo, a praça do museu, né, a pracinha ali do museu, e você, enquanto técnico, né, enquanto produtor cultural, como é possível ocupar aquela praça? Por exemplo, fizeram uma reforma, né, era uma urbanização lá na praça, ficou bem bacana, não vou dizer que não, mas, por exemplo, algumas atividades eram feitas ali, tinha um pé de manga bem pequenininho, que a gente fazia umas apresentações, colocava um tapete ali, fazia umas apresentaçõezinhas, aí eles foram lá e arrancaram, né, assim, em que momento perguntaram à comunidade, gente, ó, a gente está aqui, a gente quer fazer uma reforma, o que está precisando? É só colocar grama? É só isso? É importantíssimo fazer tudo isso, pessoal, mas importante também é consultar. Como consultaram, por exemplo, a comunidade para colocar o ponto de luz lá que tanta gente precisa? Como é que a gente consegue fazer, ocupar os espaços sem essa devida estrutura? Como é que vocês fazem, Luiz? Pois é, Léo. Como você mesmo falou, o ponto de energia foi um dos pontos que foi mais criticado, né?
porque já é uma praça que não dispõe de equipamentos, né? Não tem, por exemplo, não há um link entre os espaços culturais de Planaltina, que é uma coisa que eu vi acontecer muito em Fortaleza, que é de onde eu vim, né? Vim para cá em 2000, mas depois estudando, quando eu entrei muito na área de eventos e tudo mais, estudei muita coisa que aconteceu em Fortaleza. E lá é meio que rola como se fosse um equipamento universal, que circula entre os espaços. Tem um teatro ali perto, quando acontece alguma coisa na praça próxima, já leva o equipamento para lá, coisas assim. Não acontece muito em Planaltina. E aí a única estrutura que a gente tinha nas praças, né, era pelo menos o ponto de energia, que aí o resto a gente dava um jeito de acontecer, né? Que foi que depois da reforma não tem mais na Praça do Museu, né? Tem que ficar puxando de outros pontos. E o ponto de energia que tem na São Sebastião não é o ideal, e nem de longe é o ideal quanto a essa questão. Mas complementando novamente a fala da Larissa, é uma coisa que é muito necessária, é ocupar, não só ocupar, tem que se organizar para cobrar. A demanda está aí e o governo sabe que essa demanda existe, só que ele se faz de cego, não é de hoje, não é nenhuma novidade, nem coisa do gênero. Quando a gente consegue se organizar e cobra, a gente, por exemplo, vou falar da Secretaria de Cultura, que é com quem eu tenho mais experiência, né? Uhum. No FAC desse ano, apesar de não ser nem o ideal, porque está sendo um edital só e tudo mais, pô, a gente já tem 15 vagas para contadores de histórias. Eu realmente não lembro de nenhuma outra vez ter acontecido essa quantidade de vagas. A gente tem agora 7 vagas para batalha de rima, saca? Uhum. É o que a gente precisava? Não, porque a gente sabe como o FAC é burocrático, como tem todo um processo para se fazer antes, que é a retirada do SEAC, um projeto para se enviar para o FAC não se sai do dia para a noite, saca? Tem toda essa dificuldade, mas já está conseguindo. E foi como? O pessoal, como um amigo meu falou, o Lucas, os velhinhos se organizaram e foram lá e cobrar, saca? Então agora, pô, tem várias vagas para contador de história, vamos ter bastantes coisas sobre isso. É isso que a gente precisa, saca? Não tá no ideal, mas visivelmente é por esse caminho, é se organizar para cobrar. Porque se realmente, assim, se a gente for literalmente esperar o governo fazer acontecer, eles só vão fazer quando for de bom grado para eles. Quando vê que, tipo, vai ter um nome lá gigantesco na porta, tá? Enquanto não acontecer isso, como a gente já sabe que acontece, vai ficar dependendo mesmo desses pontos. Então, a estrutura, a gente, além de estar tipo, tendo reformas que a gente não pediu, reformas que não são nem perto do ideal, como é o corte do pé de manga que tinha lá, estruturas técnicas, como ponto de energia, como facilitação ao acesso a equipamentos, coisas assim, também não está fácil. Já estamos caminhando, isso é verdade, mas não é o ideal ainda. Eu acho que é muito isso, Luiz. Eu acho que vale dentro da sua fala, foi uma pergunta aqui que o nosso amigo Rudy Boing, o DJ Rudy Boing aqui perguntou a nós, que ele fala assim, se houve a posse do gerente de cultura de Planaltina e como é que está o novo Conselho de Cultura de Planaltina. Então, nosso coletivo, né, a nossa associação, ela participou ativamente lá da eleição do Conselho de Cultura. A gente algumas pessoas resolveram sair do Conselho de Cultura. A gente, enfim, não estava achando que estava contemplando aquilo que a gente acreditava enquanto sociedade civil. Isso é uma crítica muito salutar, que eu acho que todo mundo tem que fazer uma autocrítica. Alguns falaram, mas vocês não respeitaram os eleitores de vocês. Gente, é difícil. A gente acredita, enquanto associação, que na autonomia da sociedade civil, né? E a gente percebeu, eu falo por mim, a gente percebeu que não estava muito rolando isso. Então, a gente prefere atuar sempre como sociedade civil, né? A gente fomentou, que bom que o conselho aconteceu, o pessoal foi lá, se candidatou, a gente se candidatou, fomentou um monte de gente se candidatar, está lá acontecendo. Então, cobrar também ao Conselho de Cultura. O gerente de cultura eleito teve posse, ele está lá também. Enquanto comunidade, todo mundo pode cobrar, ele é o executor e o Conselho de Cultura é o que sugere, né, as pautas da nossa cidade. Então, vamos cobrar o Conselho de Cultura que está lá. Uma outra coisa importante, Luiz, que você falou aí sobre essa ocupação e tal, por exemplo,
A Larissa, quando o coletivo dela vai estar lá no Sucupira, né, Larissa? Isso, toda a estrutura é dada pelo próprio parque, né? Enquanto luz, porque é uma parceria, eu já vi, é uma parceria muito bacana que tem com os gestores que estão ali locais do parque, porque eles querem a ocupação do parque, eles querem fazer com que o parque seja pertencente a essa comunidade, né? E parece que o patrimônio depende muito dessa boa vontade dos gestores eu quero ocupar a praça, mas quem é você para poder querer ocupar a praça? Cadê a licença? Cadê o banheiro? Cadê o bombeiro, a vistoria do bombeiro? Cadê aquilo? Cadê... Cara, a burocracia vai sugando a gente, mas muito mais uma burocracia que para os meus amigos tudo, para os inimigos a lei, né? É muito complicado isso. Para você ver como as coisas podem ser fluidas, o Gabriel falou sobre as pessoas daqui do Vale do Amanhecer que conduzem os outros, né? Os tradutores, os condutores. Desde a formação do Vale do Amanhecer, existe um grupo aqui chamado de recepcionistas, que são pessoas que são instruídas a receber o visitante, o paciente, enfim. E não precisa necessariamente vir aqui ao Vale para conhecer o Vale e dizer assim, eu quero passar nas ritualizações. Não, você pode vir aqui, o recepcionista, eu quero conhecer o Vale. É a primeira vez que eu vim, eles vão arrumar alguém para poder guiar você aqui dentro. Né? Isso transforma as coisas, né? Isso faz com que o acesso seja muito melhor. Uma outra coisa das perguntas ou sugestões, a professora Regina Coelho que está nos acompanhando, obrigado, Regina, aí, por estar nos acompanhando, ela fala o seguinte, quer conhecer um pouco da cidade? Lê um livro aí, que foi até produzido aí pela Rádio Utopia, parceria com um monte de gente, Memórias de Gerações, né? No livro fala de Planaltina como esse lugar diverso, né? Então, tem muita coisa da nossa cidade aí que a gente pode estar acessando, a educação é extremamente importante. E eu te pergunto, Gabriel, como é que a gente faz política pública, como é que a gente sensibiliza os detentores do poder público, né, os caras que estão ali dizendo, de gabinete, o que a gente precisa? Uhum. Olha, Leônio, eu concordo com muito do que disseram aqui, né, que no fim das contas é muito sobre a gente continuar gritando, né, se esperneando, porque a gente não está mais falando, não dá para falar que a gente só está, a gente está só cobrando, não é, a gente está se esperneando, porque a gente já cobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, hoje em dia a gente já está assim, né, parecendo, já está desesperado, né, porque a gente está vendo nossos patrimônios irem ao chão cotidianamente, né, assim como o casarão da Dona Negrinha. E assim, um dia desse eu estava passando ali na frente da casa do artesão e assim, na minha visão quanto museólogo, eu olho para aquele casarão e eu sei que ele vai cair logo, logo, assim, sabe? É só dar uma breve olhadinha na estrutura, assim, não precisa ter um grande conhecimento técnico, né? Mas aí eu parto aqui de 2 pontos, né? De que, só um segundinho, rapidinho. Sim. Pronto, desculpa, é que tinha gente assistindo a live, aí eu tava falando e me ouvindo aqui também, aí meu Deus do céu. Tá, tudo bem. Eu parto de 2 pontos, assim, né, que eu penso. O primeiro é de que existem, eu acho que não dá também pra gente passar tanto essa responsabilidade, às vezes, tipo assim, acreditar tanto que vai haver um retorno por parte de governo e de poderes públicos e etc., sem que a gente esteja desenvolvendo um trabalho extremamente forte, né? Assim, sem que a gente esteja fazendo as pessoas se apropriarem daquilo. Porque, no fim das contas, eu acho que a gente tem que lembrar que a gente está vivendo realmente num país que a gente tem que gritar muito alto ou tem que acontecer uma grande tragédia para que alguma coisa seja vista, entendeu? A gente está passando agora por um período que a gente precisou ter ali 25 mortes no Jacarezinho por mão da polícia para que a gente consiga refletir um pouquinho sobre a agressão da polícia dentro das periferias e dentro das favelas. Ou seja, assim, a gente está num país que tem que acontecer grandes tragédias. A gente precisa que o casarão da Dona Negrinha, infelizmente, caia para que venha aqui os veículos de mídia, para que o poder público realmente passe a se importar.
entendeu? E aí eu acho que a nossa principal função é de ser esses replicadores mesmo, né? De ideias e de ideais para que as pessoas comecem a se apropriar desses patrimônios, né? E aí eu acho que pós esse processo onde os patrimônios eles começam a ser reconhecidos e reapropriados pela sociedade, aí sim eu acredito que o poder público ele vai vir, entendeu? Porque aí ele está vendo que aquilo ali talvez possa gerar algo, né? Enfim, ou possa gerar algum prejuízo, né? Enfim, eu acho que às vezes muita gente esquece do poder revolucionário da cultura, da arte, do patrimônio e acaba nos deixando meio de lado. E aí eu estou mandando essa mensagem exatamente para esses governantes que às vezes esquecem qual é a nossa potência de mobilização, né? Quanto pessoas que estão nesse espaço e acabam deixando a gente de lado, né? Mas, enfim, de qualquer forma, eu acredito que mesmo que o governo tenha os olhos atentos para esses espaços, a gente tem que continuar ali. A gente tem que continuar mostrando o que a gente está pautando e o que a gente está demandando quanto sociedade, entendeu? Porque senão, em algum momento, aquilo com certeza vai perder sentido, né? E aí eu acho que existem vários riscos, né? Eu acho que quando aquilo passa a ser muito valorizado, um dos riscos que eu mais penso, assim, é, sei lá, a gentrificação, né? E aí, às vezes, a gente acha que a gentrificação, ela acontece só no centro. Não é, ela acontece na periferia também, entendeu? E aí, quando eu falo de gentrificação, eu digo desses espaços que estão dentro de periferias e acabam sendo elitizados, enfim, né? A gente vê que hoje, assim, né? Óbvio que não estou desenvolvendo uma crítica aos espaços, mas a gente, ali no entorno do museu, quando a gente vai ali na praça do museu, a gente vai enxergar uma praça onde a gente só vê comércios que talvez a gente nem consiga entrar na porta, porque um prato de comida talvez não seja tão acessível, às vezes uma garrafa de água não é tão acessível. Então, a gente, quanto sociedade, tem que continuar ali mobilizando para que esses espaços sejam acessíveis para outras pessoas e, por coincidência também, essa periferia continuar acessando esses mecanismos. E aí eu acho que cabe entender que os nossos pensamentos quanto sociedade, as nossas demandas, uma hora ou outra acabam não coincidindo com o governo, com o poder público, né? Porque, no fim das contas, a gente ainda está falando também de um país ali que elege grande parte de bancadas, assim, né? Que não tem um grande compromisso enfim, com as diversidades, com os direitos humanos. A gente está, infelizmente, nesse país aí presidido por esse boçal desse presidente, entendeu? Que não tem nenhum compromisso com a nossa agenda, entendeu? Então, enfim, não dá para deixar. A gente tem que estar ali fiscalizando cotidianamente e replicando ideias, porque, no fim das contas, nós que fazemos os patrimônios terem sentido. Gabriel, só explica para mim, explica aí para quem está assistindo a gente, quem não conhece, explica aí um pouquinho o que é essa gentrificação. Tá, perfeito. A gentrificação, ela é um processo que ela parte principalmente, assim, tem muito a ver também com o lance imobiliário, assim, né? De quando começam a vir essas imobiliárias, construir grandes prédios e vão afastando essas pessoas da periferia para outros lugares mais marginalizados e transformam aquilo ali num contexto elitizado mesmo, um contexto inacessível, né? E aí, assim, não sei, deixa eu pensar em algum exemplo aqui. Eu tenho um exemplo na minha cabeça que foi um que eu estava estudando recentemente, que é sobre gentrificação, mas em grandes cidades, assim, sabe? Eu te dou um exemplo sobre gentrificação para o pessoal saber. São duas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu vou fazer uma explanação só para chegar na gentrificação. O Casarão da Dona Negrinha caiu e, como você disse, a gente precisa de grandes catástrofes, né? Grandes escândalos para poder mobilizar o poder público. O Casarão da Dona Negrinha caiu ano passado e agora, esse ano, dia 4, teve uma consulta pública da SEDU sobre a organização, o melhoramento ali no centro histórico de Planaltina, entre a pracinha do museu e a pracinha da igrejinha. Quer dizer, era uma consulta, gente, para quem não sabe, era uma consulta que foi feita em 2016. Eu participei, os amigos do centro histórico participou de uma consulta pública na praça, onde a gente foi ali e elencou um monte de coisa que a gente queria na praça. 2016. Só que esse movimento acontece muito antes, acho que 2013, né? Já começa essa movimentação, em 2016 eles vão lá, consulta a comunidade, e só esse ano eles vieram dizer assim, olha, tá aqui o projeto, e o que vocês acham? Por quê? Porque houve uma mobilização, um escandalizado da comunidade planaltina por conta do Casarão da Negrinha que caiu.
Ponto. O que está acontecendo agora também com relação a essa gentrificação? Vocês sabem que ali na ponta da estância há uma pretensão de construção de um shopping de uma grande construtora daqui de Brasília. A estância, não sei se vocês viram também, eles estão construindo aquela Minha Casa Minha Vida, né? Lá na ponta. A estância 1 e 2, se eu não me engano, e 3. O comércio ali está muito grande. Agora, pensem o que vai acontecer com aquela comunidade, com as pessoas que não têm tanta grana para poder morar ali na estância, quando esse shopping aparecer, né? Então, assim, vai ser isso que você está falando, Gabriel. As casas vão estar muito valorizadas, as pessoas vão especular demais nessas casas, vai haver assim, pô, vende esse casebre aí para poder, eu te dou uma grana aqui, que nunca vai corresponder ao valor real da casa, né, quando esse shopping chegar. Então, assim, o que a gente está falando é isso. Aí essas pessoas que não têm tanta grana para se manter ali vão ser expulsas para outros locais, né? E quando eu falei lá da Sedu, que é o exemplo que você disse, que na praça, né, são parceiros, inclusive, viu, Gabriel? É bom a gente falar que, por exemplo, ali o pessoal do restaurante, eu perdi o nome do restaurante, que vergonha, do nosso amigo ali, italiano, ele sempre Pepe cede... Nero, Leônio, Pepe Nero. Boa, valeu. O Pepe Nero, ele sempre cede para a gente a luz quando a gente precisa, Sim. mas a gente sabe que ele atende um público específico. E nessa reforma, né, nessa revitalização da praça, há uma proposta de colocar quiosques. Quiosque a gente sabe que é uma coisa bem mais barata, né? Para poder vender qualquer coisa que seja. E está tendo uma resistência muito grande, porque eles querem tirar o parquinho que está ali, colocar o parquinho dentro de uma outra área, onde vai ter a quadra de esporte, movimentação das crianças e um parquinho de areia para as crianças ali, porque acho que vão descaracterizar, enfim. Eu, né, em conversas assim com outros colegas, a gente vê que o ônibus passa ali do lado da pracinha, dos meninos brincando. Eu acho ali muito arriscado. Eu, particularmente, não vejo grandes problemas nessa movimentação, até porque tudo ali vai virar um grande calçadão para que as pessoas possam conviver. Ali onde tem autoescola, que não é utilizado para nada, só para autoescola, a gente nem consegue se movimentar ali direito, porque tem o pessoal da autoescola ali. Vai virar um grande, imenso calçadão verde ali para que a gente possa se movimentar. E do outro lado vai ser a área de convivência mesmo, né, onde vai ter a quadra de esporte, que vai sair da frente da igrejinha para poder dar visibilidade. Enfim, é uma visão que eu tenho, né, de que eu acho que com certos ajustes poderia ficar bem bacana. Pergunto a vocês, né, de novo, eu volto aí para vocês. Qual é o escândalo que a gente precisa novamente? Né? Qual é a coisa terrível que a gente está precisando de novo? Né? Precisando, que é um absurdo a gente falar isso. Para que a gente efetivamente ocupe o Parque Sucupira, para que a gente traga estudantes para poder conhecer o seu patrimônio, para que a gente entenda que existe parte técnica que a gente precisa acompanhar e, Gabriel, de que a gente precisa incluir outras categorias. O que a gente está precisando para que... porque a sociedade civil está organizada e ela está pedindo, tanto que isso aqui está acontecendo por conta disso. Né? Porque a Dayana, enquanto professora, leva seus estudantes, que a Larissa, enquanto ativista, ocupa o parque, que o Luigi faz os quebra-galho lá para poder acontecer um projeto e que você, Gabriel, inclui as pessoas, né? Quer que se inclua pessoas que não são incluídas. O que a gente está precisando, gente? Para que não só o poder público veja essa necessidade. Alguém consegue, assim, né, caminhar por esse sentido? O que você acha, Dayana, Larissa, Luigi, Gabriel? É um casarão cair de novo? A casa do artesão cair? Porque, lamentavelmente, gente, é o destino dele que eu estou vendo ali, é cair. Será que a gente vai esperar isso? Né? Porque eu, enquanto sociedade civil, você, Dayana, não consegue lá escorar a parede para poder ela não cair. Né? O que a gente está precisando, pessoal? Qual é o início, o apertar do botão para que as coisas efetivamente atendam às necessidades, os anseios da nossa comunidade? O que vocês imaginam? Eu falo demais, né? Falei que não ia fazer pergunta difícil, né? Desculpa, Larissa, Dayana, Luiz e Gabriel. Mas e aí? Qual é o ponto ali sabe, a gota d'água que vai cair da xícara de tanta gente encher para que a gente perceba que para que a gente não, né? Para que as coisas realmente vão acontecer. Essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias, né? Eu acho que a comunidade se faz todos os dias. O que precisa? Porque a gente chegou num nível que não tem como esperar, né? E aí fica esse questionamento. O que precisa? Eu não sei responder.
Já é muito bom, Dani, porque você já diz, cara, tá no limite. E aí, Larissa, o que a gente tá precisando agora? É a gente marchar de lá do parque, todo mundo, e sabe, o que é? Nossa, é difícil pensar isso. Eu Mas vou- eu continuo na ideia de que a gente tem que trabalhar a cabeça das pessoas, sabe? E agora, como? Ainda mais nesse contexto de pandemia. Foi mal, gente, é uma pergunta muito... Mas é bom que a gente reflete sobre, porque, assim, por exemplo, quando estava acontecendo o cinema no parque e o fim de semana no parque, a gente sempre fez questão de trazer todas essas pautas de sempre, né? Prezando pela inclusão, prezando pelo trabalhar da consciência, que eu acho que é o mais importante, assim, para que as pessoas tenham noção da importância de estar ali dentro do parque, fazendo um rolê cultural, sabe? Fazendo um rolê onde as pessoas estão ouvindo a música que elas ouvem e gostam de ouvir, sabe? Ouvindo pessoas, artistas daqui, de Planaltina. E ao mesmo tempo, a questão do cinema, né? O vídeo é muito, como se diz, eu acredito que nós estamos vivendo uma época que o audiovisual, ele é o que está, sabe, transformando a mente das pessoas. Infelizmente, ainda o que temos na casa das pessoas é o filme, o hollywoodiano, né? O que a É o gente... genérico. como é que chama, gente, O esses filmes? blockbuster lá, em inglês, né? Exatamente. Então, assim, mas aí a gente tem... Cara, é muito louco, assim, porque a gente pensar isso enquanto contracultura é complicado, né? Uhum. A gente tem bem menos força do que os grandes, e ao mesmo tempo somos muito poderosos no sentido de estar em contato. Porque, por exemplo, a Netflix está dentro da casa das pessoas, né? Vendendo uma ideia, trazendo uma informação. Mas ela não conversa olho no olho de Uhum. ninguém. Então eu acho que isso ainda é o mais importante. Mesmo a gente tá vivendo esse momento de live, igual agora, né? Não tô olhando no olho de ninguém, tô falando para um celular. Mas é importante a gente estar debatendo, né? Eu acho que para mim é a formação de ideológica mesmo, assim, é o trabalho de base mesmo, é o boca a boca, é o olho no olho. Eu acho, gente, que mesmo que a gente viva essa era tecnológica, nada substitui essa questão do calor mesmo, da gente estar ali. Porque no final das contas, o que ocorreu lá em Jacarezinho foi sangue que derramou, Uhum. né? Não foi um sangue digital, né? Tipo, ali o que está acontecendo é real. Então, embora a gente esteja vivendo esse momento do digital muito presente, a gente sente na carne, a gente sente na pele, a gente sente no coração, né, as dores. Então, vai para sempre ser assim, enquanto a gente for humano. Então, Concordo acho com isso. que a formação ideológica vem muito mais desse sentimento. Igual eu vejo que as pessoas que estão aqui assistindo a gente são pessoas que são afetivamente ligadas a nós, assim, né? E a gente tem poder de transformação, sabe? No imaginário dessas pessoas. Eu acho que é muito por aí. A gente tem que fortalecer mesmo os vínculos, o afeto. Isso aí, eu concordo com você, viu? E aí, Luigi, a gente já viveu muitos pontos de ruptura, né? Assim, daqui na nossa cidade. O que está faltando para a gente? Para a gente não, tá? Quando eu falo a gente, né? É assim, uma mobilização maior mesmo, tanto poder público quanto poder sociedade civil, que se organiza muito bem, muito melhor do que o poder público, né? Mas o que está aí para dar? Vamos lá, e vai acontecer agora, né? Só te perguntar um negócio. Você sabe de que ano que é a Matriz? Gente, sinceramente, eu não sei. Gabriel, pergunta aí tua mãe. Tua mãe tenho certeza que ela sabe disso. Simone, tenho certeza que ela sabe aí, aproximado. Eu sei que o sino foi colocado na década de 80, que inclusive foi doado ali por dona Oterlina, que mora ali do lado, assim. Isso eu ouvi essa história. Mas a igreja como um todo, E a Casa do Artesão, de que ano? a Casa do Artesão é contemporânea do museu.
do museu, tá? Ela é da mesma época do museu. O museu aí tem 118, 119 anos, 120, é uma coisa assim, eu não estou com o dado exato, mas é contemporâneo, tá? Assim, é do mesmo período. Conseguiu, Gabriel, saber aí mais ou menos? É a matriz, a igreja matriz lá de cima ou a igrejinha daqui da Não, praça? a matriz, a matriz. Ah, lá de cima na minha mãe disse que não faz nem ideia. Sinceramente, eu nunca pesquisei, para ser muito sincero. Mas é porque, tipo, pra gente imaginar a diferença de ponto, né? Tipo, provavelmente a igreja matriz é muito mais nova e a Casa do Artesão tem muito mais história contida nela. E, tipo, a situação de que tá cada um, né? Estado de conservação atual. É muito desse ponto. E é a questão que eu converso muito com os meus amigos, é que, tipo, todos nós que estamos aqui nessa live, muito provavelmente todos nós que está comentando com a gente, que está assistindo, que fala sobre esse assunto, é inteirado desse assunto e participante. Só que a gente já percebeu que somos poucos. Então, é fazer esse trabalho de base, como a Larissa falou, é conversar com as pessoas que não são inteiradas disso, né? Como ela também falou, a questão da Netflix não falar olhando no nosso olho. Isso é bem verdade. A gente sabe que existe a Netflix. É uma empresa grande, produtora de filmes, tem sede no Brasil, produz filmes e séries brasileiras, mas quem é a Netflix, né? A gente realmente não sabe. Tipo, a escola eu realmente acho que é o melhor ponto para se atirar para conseguir ter esse retorno, né? Da pessoa saber que a gente tem que cuidar da Casa do Artesão porque ninguém está cuidando. Tá realmente, a última vez que eu fui lá foi em 2019, se eu não estou enganado, e já estava num nível assim de tipo, era empurrar para terminar de rachar. E ali passa ônibus todo dia, né? A gente sabe que o ônibus parou de passar em frente ao museu porque estava mesmo estragando, né? É outro patamar. O trabalho é de adobe, é diferente, não pode acontecer isso, né? Um dos pontos da CEDU era realmente isso, né? Dos ônibus não passarem mais por lá, de ter usar um piso diferente para absorver melhor o impacto desses pesos. E porque é um começo, mas se a gente botar muito mais gente para trabalhar junto conosco, melhoraria, com certeza melhoraria. E, retornando à tua pergunta, o que precisa acontecer para, né, que desgraças precisam acontecer para o povo, o governo vir até aqui, realmente não sei. Sei que essa xícara já está cheia. Só precisa, né, acontecer alguma coisa. A última gota precisa acontecer. Pois é. Esses pontos são isso. O parque lá já foi uma grande vitória e tudo mais, a gente sabe disso, mas ele sozinho não se faz, né? A gente tem que levar o povo até lá, como a Larissa está fazendo acontecer, como a Dayana consegue falar com os alunos dela, né? Que estão todo mundo de Planaltina, todo mundo tem que cuidar de Planaltina. Que é nisso que é no pertencimento, né? Como a própria Live fala, que a gente cuida. A gente cuida muito mais do que é nosso do que de qualquer outra coisa. Então, quando você sente que é seu, que tudo aquilo que foi investido, toda qualquer graduação que aconteceu é seu também, você cuida mais. Aí você briga mais, aí você vai correndo atrás mais, né? É realmente nisso que eu creio. Boa. Gabriel, antes de passar para você, deixa eu ler alguns comentários aqui que o pessoal tem feito. Né? O pessoal Cidade Livre falou o seguinte: os produtores culturais enfrentam dificuldades ao tentar adentrar os espaços de educação, por exemplo, né? Ele fala das escolas, que às vezes tem alguma resistência das escolas. Eu posso responder isso enquanto professor, é porque a Secretaria de Educação, gente, para poder aprovar um projeto para dentro das escolas, tem que passar por uma coisa bem burocrática, a não ser que sejam os próprios professores que proponham. Então, o que eu recomendo para você que quer um projeto dentro da escola ali da sua comunidade? Consegue um professor da sua comunidade, conhece esse professor, apresenta o projeto para ele e ele vai apresentar isso e vai te chamar como parceiro. Isso é certeza. Vir de fora tem que vir numa burocracia gigantesca. Porque como nós temos liberdade de cátedra, né, liberdade de expressão dentro da escola, o professor pode aprovar esse projeto lá dentro junto à direção bem mais simplesmente, tá? Porque quando vem de fora tem que passar por todo o trâmite da secretaria. Então, acho que essa é a recomendação. O Paulo Guilherme... complementar, Léo, a tua fala?
Sim, como produtor cultural, né, como outro lado, é realmente complicado mesmo. Eu já tive bastantes ideias enquanto aluno, enquanto depois de ter saído da escola, e é quase como ter que vender um peixe para um marqueteiro. Isso. Tipo, quase nenhum professor é interessado nisso, porque a gente sabe que a carga mesmo fora da escola de um professor, principalmente nessa época de pandemia, tá assim surreal. E é complicado mesmo. Eu tenho projetos para serem aplicados que é de emenda parlamentar dentro de escola e ainda assim é tenso, é lento, é burocrático, é chato. Não tem outra palavra melhor do que chato para fazer qualquer coisa. E você fala que legal, tem que ir pelo professor e tudo mais. Sim, realmente é o caminho mais rápido, mas para você achar esse professor Tem, é Luiz? difícil também. Tem sim. A gente tem que fazer essa rede. Eu acho que a nossa rede é muito importante. O professor que estiver vendo aí, ó, percebe sua cidade, percebe as pessoas que estão fazendo, né, cultura, estão fazendo educação, né, fora dos muros da escola. Exato. Chama esse cara aí, chama essa moça aí que traz esse professor para a cultura que ele vai entender como é importante para a escola dele. Isso aí. Realmente resumo a pergunta da Cidade Livre por isso. Traz o professor para a cultura que ele vai entender como é importante para a sala dele. Concordo. O Paulo Guilherme Francisco, ele fala assim, existe algum material, texto que conte a história dessas casas históricas? Até onde eu conheço, tem um chamado Ruas de Planaltina, que é bem bacana, tem um projeto que foi feito, que eu até participei de inventário, do Centro Histórico de Planaltina, do professor Pedro Palazzo, tá na internet, tá? Se quiser jogar lá, a gente pode até colocar aqui, eu vou pedir para a Simone, que está no chat, colocar o nome aí do professor Pedro Palazzo, só é buscar o nome dele que você consegue encontrar. O Ruas de Planaltina, eu não sei se está na internet, eu tenho até esse livro, a gente pode perguntar lá para a editora, que já tem muito tempo que ele foi editado, se a gente pode transformar ele em PDF e disponibilizar. A gente está com um projeto junto aos amigos do Centro Histórico de disponibilizar o material que a gente tiver em PDF num site que logo, logo deve sair, para dar acesso, né, a esses professores e pesquisadores. Nosso amigo Yuri Soares, né, ele falou que mês passado ele andou de bicicleta em Planaltina, e uma coisa que ele percebeu foi a falta de sinalização, né, dos pontos da cidade. Em alguns pontos sequer pega sinal de celular, e sem placas fica difícil, e fica facílimo de se perder. Né? A gente conhece Planaltina, para a gente é fácil andar por aqui, mas para quem vem de fora é mais complicado, né? Então a gente sugere também que haja sinalização desse pessoal. Quem mais aqui? A nossa amiga Beatriz Couta Bia, eu agradeço demais todo mundo que participou. Eu cheguei a falar o nome de um monte de gente, né, que estava aqui na live conosco. Agradeço a todos e todas que estiveram conosco nas perguntas, né? Não vou nem citar mais os nomes aqui, que dá para poder a gente ver lá na outra live, mas foi meio complicado. Então, eu vim aqui só para agradecer a todos vocês e pedir uma última fala, né, dos nossos e das nossas convidadas. A gente estava começando aqui com o Gabriel. E aí, Gabriel? E que você encerra esse nosso dia aí, dessa nossa... E aí? Eu acho que eu encerro primeiramente agradecendo a esse espaço, né? Porque eu acho que, assim, poucas vezes, nesses meus quase 25 anos de Planaltina aí, eu vi... queria, né, agradecer a esse espaço, porque, como eu disse, nesses aninhos aí que eu tenho aqui em Planaltina, poucas vezes eu vi um espaço onde há espaço para que a juventude esteja como protagonista, né? Que a gente não está aqui simplesmente ouvindo ou sendo pauta para que a gente, enfim, qualquer coisa. A gente está aqui hoje como protagonista, a gente está aqui hoje representando, a gente está aqui hoje falando, a gente está aqui hoje colocando as nossas propostas. E eu acho que é exatamente sobre esse local. Eu acho que é esse o local de mudança que a gente precisa hoje, que essas pessoas mais novas que estão aí entendendo qual é a importância de todos esses patrimônios e essas histórias para a gente, né? Enfim, eu acho que a nossa entrada e a nossa permanência, a nossa luta, acredito que vai ser muito do que vai impulsionar isso. Então, eu agradeço muito esse espaço, acho que foi um espaço assim, riquíssimo. Agradeço demais a presença da Dayana, do Luiz, da Larissa, foi ótimo, enfim, estar ouvindo vocês também, vários aprendizados. Do Leone eu nem falo, né, porque o Leone para mim é meu professor também, por mais que eu nem estude com ele, professor, queira ele ou não queira, entendeu? E é basicamente isso, gente. Muito obrigado também por me ouvirem, né, enfim,
por acolherem minhas ideias. Fico totalmente disponível para, enfim, possíveis trocas. Meu Instagram é @epagabi, e é isso, gente. Muito obrigado, bom dia. Larissa, com você, eu sei que você está tendo participações especiais aí agora. Chegou a trupe. Então, eu quero agradecer também o espaço aí, gente. Eu achei maravilhosa essa iniciativa e eu acho que a gente tem que fazer mais, né? Já que é o nosso recurso atual, sem ter que usar uma máscara. Nossa, ninguém merece mais. E eu quero agradecer muito ao coletivo Nativo, que é o que faz toda esses eventos acontecerem com a gente, e o coletivo Fim de Semana no Parque também, que faz tudo isso aí junto, e a comunidade aqui da Vila, do Roriz, do setor tradicional, a galera toda em Pesas, o pessoal da Estância também, a galera da Estância está sempre presente. É como a Dayana falou, né? Tem Planaltina, isso é uma coisa muito de Brasília, assim, tipo, né? A gente não fala que mora em Brasília, a gente fala que mora em Planaltina, né? Tipo, porque no final das contas é quando a isso. gente está fora de Brasília, né? Quando a gente está fora do DF. Eu acho Planaltina uma cidade super autônoma, não acho que a gente dependa, não vejo a gente como, é claro que eu estou falando isso, mas sem colocar dentro de um contexto, como se diz assim, social, né? Porque na real Planaltina já existia antes de Brasília, então a gente é autônomo mesmo, assim, mas a gente continua sendo marginalizados, né, em relação à estrutura ali, né, por estar em volta ali do avião, enfim, por tudo que economicamente isso impacta, né? Não, sim. Mas é isso, minha gente. Valeu, Larissa. Valeu demais estar com vocês. Dayana. E quero também agradecer a todos vocês, foi um prazer imenso. Alguns eu já conhecia, outros não. E quando chegou esse convite, eu fiquei muito feliz, porque ouvir e poder falar também, ser ouvido é muito bom. E é como a Lari falou, a gente precisa mesmo desses momentos para a gente colocar as nossas ideias, nossas opiniões, refletir, né? Enfim. E quero agradecer quem esteve aqui com a gente, né, acompanhando a nossa live. E foi um prazer e estou à disposição para qualquer tipo de projetos, né, gente? Oh, nossa, eu sou a doida do projeto, adoro. Tudo bem. Então, muito obrigada. Viu? Foi uma manhã maravilhosa. Luigi? Não posso fazer nada diferente de se agradecer, né, com as outras pessoas. E aproveitar para dizer, vamos continuar. Estamos num caminho bom, num caminho certo, já temos algumas conquistas, mas não é a última coisa, né? Tem bastante coisa ainda para ir para se fazer e se conquistar. Aproveitando, como o Gabriel próprio mesmo diz, deixa nas redes, né? Sigam lá o Coletivo Abdução, que é @abdução, e de carvalho.flac no Instagram. É isso aí, gente. Esse espaço aqui é da gente, né? A gente está aqui participando, mas todos têm que batalhar junto para conseguirmos muito mais vitórias que tem para fazer. É com você, Léo. Valeu. Obrigado, Dayana. Obrigado, Larissa. Obrigado, Luigi. Obrigado, Gabriel. Esse projeto é a iniciativa da Associação dos Amigos do Centro Histórico. Eu me sinto muito lisonjeado de estar sempre aqui. Agradeço também ao Yuri, que é um parceirão que comentou essa ideia da gente começar a fazer essas lives. Obrigado a todos vocês que participaram da nossa conversa lá no chat. Obrigado aí a todo mundo que mandou perguntas, que mandou observações. Agradecemos aí a sociedade civil organizada aqui, quem está ocupando esses espaços. Obrigado a todos os professores e professoras, a educação, que tem se dedicado muito nesse período de pandemia a fazer e acontecer para a valorização da nossa cidade, a todo mundo da técnica, a todos os estudiosos, aí, os técnicos, museólogos, né, Gabriel? Todo mundo que sempre participa. Deixo mais uma vez aqui a minha solidariedade a todas as vítimas que pereceram aí por conta desse vírus. Deixo aqui também a minha solidariedade a todas as famílias que foram acometidas lá em Jacarezinho por essa mais uma brutalidade, né, dessa luta inglória que eles chamam contra as drogas e que só mata o povo preto, o povo de periferia,
a nossa revolta, o nosso repúdio a tudo isso. A Associação dos Amigos também luta por isso, pela inclusão dessas pessoas. Agradeço demais a nossa amiga Simone Macedo, que está sempre conosco, é a nossa diretora, ela é a nossa Boninha, sabe? É ela quem está aí orientando a gente, fez a leitura e as postagens lá nos comentários, as perguntas para a gente. Obrigado. Obrigado a todos vocês, a todos. A gente volta, a gente avisa aí a todo mundo na próxima live que a gente tiver. Obrigadão, Luigi, é com você aí o encerramento. Valeu, gente.